meu povo, tudo bom com vocês? Hoje eu decidi fazer uma resenha um pouquinho diferente pra conseguir unir os dois mundos que eu tanto gosto, que são livros e arte. Oi, minha filha. É a primeira vez que eu vou fazer um vídeo nesse estilo, então se vocês gostarem e puderem dar um feedback aqui nos comentários, também dar like no vídeo pra ajudar aqui no canal a gente conseguir alcançar a tão sonhada monetização. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre o livro A Biblioteca da Meia-Noite. Foi um dos últimos livros que eu li. E ele é um livro assim bem hypado, sabe? Tipo no TikTok, no Instagram, aqui mesmo no YouTube. Por ser um livro muito conhecido, eu decidi que eu iria vir falar sobre ele também. Opiniões super diversas sobre esse livro. E aqui nesse vídeo eu quero que vocês acompanhem tanto a minha experiência pessoal de leitura, né, como uma resenha, mas também o processo criativo da ilustração da capa. Eu já tava com muita vontade de ler esse livro faz um tempo, porque muita gente fala sobre ele e a gente acaba, todo mundo falando, você fica, meu Deus, eu quero ler pra ver o que esse livro tem, né? Que eu não tô sabendo o que é. Só que, sempre que eu quero muito ler um livro, eu faço de duas formas. Ou eu vejo no Kindle Unlimited, que é a assinatura que eu tenho do Kindle, ou eu escuto o audiolivro se eu encontrar no Spotify, YouTube, enfim. E aí esse livro não tinha Kindle Unlimited. E eu comecei a escutar o audiolivro na academia. Então pode ser que eu não tenha conseguido sentir tanta profundidade no livro por ter escutado audiobook e não ter parado pra realmente ler, analisar, pensar sobre a história do livro. Mas como eu tenho o costume, já o hábito de escutar audiobook, eu acho que eu já desenvolvi uma certa habilidade de concentração pra escutar as coisas e conseguir me concentrar e conseguir raciocinar sobre o assunto, tá? Então, eu não acho que pra mim acaba sendo uma leitura perdida. Por exemplo, se eu escuto um audiobook, pra mim faz muito sentido e eu consigo absorver bastante daquela leitura. Eu acho que isso não vai ser um ponto a ser assim abordado, só quis me justificar aqui pra vocês, porque eu sou uma pessoa que se justifica muito. Eu achei a premissa do livro muito interessante. Eu gosto muito desse assunto de física quântica, viagem no tempo, universo paralelo. Eu acho muito interessante isso. Acredito? Não, mas eu acho bem interessante, porque eu acho que é uma pessoa muito criativa pra inventar um negócio desse, sabe? Então eu gosto de histórias que tem isso, que tem esse tipo de coisa. Acontece isso porque o livro aborda um tema da física quântica que é, tipo, cada mínima decisão da sua vida ele levaria para um caminho diferente. Isso todo mundo sabe. Porém, no livro, a protagonista, ela consegue viajar e viver essas decisões diferentes que ela poderia ter tomado na vida e ver o que poderia ter acontecido se ela tivesse tomado aquela decisão. Tá entendendo? Então, tipo, às vezes a gente acontece isso, né? A gente toma uma decisão e a gente fica, mas e se eu tivesse tomado aquela outra decisão? Como é que eu estaria hoje? E não tem como a gente saber, porque não tem como voltar no tempo, fazer tudo de novo e descobrir o que iria acontecer se a gente tomasse certa decisão. Mas o livro, como é um livro e é de ficção, a protagonista faz justamente isso. Ela consegue ir para lugares onde ela tomou determinada decisão, tipo, ela tomou uma decisão X e ela vai até lá pra ver o que teria acontecido se ela tivesse tomado a decisão Y. Vocês entenderam? Je m'appelle. Je m'appelle. Me poupou. Basicamente isso o livro inteiro. Ela fica viajando de decisão em decisão, em decisão em decisão. Achei isso um tema muito interessante a ser abordado, porque faz a gente pensar, né, tipo, como que é importante tomar uma decisão assertiva, pensar muito bem, pensar nas possibilidades, nas consequências. Também, às vezes, a gente toma uma decisão e a gente pensa assim, cara, era pra eu ter tomado aquela outra decisão, porque provavelmente eu estaria muito melhor hoje. Mas às vezes não, às vezes você poderia estar no mesmo lugar, ou pior do que você estaria se você tivesse tomado aquela decisão que você já tomou. Não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando, mas é isso. E aí o livro fala sobre isso e eu achei muito interessante essa parte. Outra coisa que eu gostei bastante é que a protagonista ela é formada em filosofia. Então ela faz muitas citações de filósofos famosos, ela cita os filósofos preferidos dela, associada a esse assunto de decisão, escolha e vida. Tinha tudo pra ser um livro favorito, mas não foi. Outra coisa, tem uma personagem muito legal no livro que é a bibliotecária.
Eu não vou saber o nome dela, galera. Eu não tô lembrando nem o nome da protagonista, porque eu sou uma pessoa meio esquecida, entendeu? Então eu não vou lembrar o nome dela. É uma senhora que ela é bibliotecária e eu achei ela muito interessante, muito, assim, divertida. Divertida, assim, acho que é uma palavra muito forte. Mas ela é uma personagem interessante. E elas duas, a protagonista e a bibliotecária, elas gostam de jogar xadrez juntos e tal. E eu achei isso super legal, porque meu sonho é ser uma pessoa extremamente inteligente, tá entendendo? Saber jogar xadrez e ler livros cultos. Meu sonho. Faço isso? Não faço nenhum dos três, mas é meu sonho. Então, eu achei muito legal a pessoa que, cara, é formada em filosofia, joga xadrez com uma senhora bibliotecária. Olha, eu amei isso. Ok, pontos positivos foram abordados, mas tiveram muitos pontos negativos pra mim, pelo menos. Tudo isso que eu falei foi muito bom, mas teve uma coisa que me pegou muito, que foi a forma que o livro trata o vídeo. A forma que esse tema é abordado no livro, eu não gostei. É abordado de uma forma... Ai, até doloroso de falar, sinceramente. É abordado assim de uma forma muito boa. É como se isso fosse uma coisa boa, sabe? Não que o livro fale, cara, isso daqui é realmente bom, mas trata o suicídio como uma coisa boa, como se todos os problemas da protagonista fossem embora quando ela passa por uma situação que está relacionada ao suicídio. Eu não vou falar especificamente o que acontece porque eu não quero dar spoiler pra vocês. Mas como esse vídeo é pra abordar pontos negativos e positivos de acordo com a minha experiência de leitura, eu não posso não falar sobre isso, porque realmente foi algo que me incomodou muito. Por mais que tenha tido todos esses pontos positivos, esse ponto negativo fez com que a minha admiração, vontade de ler e, enfim, caísse por terra. A todo momento no livro eu fiquei, cara, não é possível que eles não vão tratar esse assunto de uma forma séria e de uma forma, tipo assim, realmente falar sobre uma problemática, porque isso é uma problemática, é uma coisa ruim. Tratar sobre esse assunto sério de uma forma séria, né? Mas não, foi tratado de uma forma assim, banalizada. É como se tudo se resolveu por causa disso. Eu não gostei, de jeito nenhum. Pode ser que você que leu não tenha nem percebido isso, talvez isso não tenha acontecido com você, você não tenha tido essa visão do livro, e tá tudo bem. Acho que pessoas diferentes vão ter visões diferentes e gostos diferentes do mesmo livro, isso é normal. Então aqui foi a minha experiência, o que eu achei. Outra coisa que eu acabei não gostando muito é que do meio pro fim começou a ficar muito cansativo. Ela ficar indo de uma vida pra outra, vai numa vida, aí sai, aí vai pra outra vida, aí volta, aí vai pra outra vida, aí volta, aí vai pra outra vida, aí vê como é que seria se ela tivesse tido outra decisão, como é que seria a vida dela, porque aí ia ser uma vida diferente, mas não, ia ser uma vida igual. E, gente, toda hora essa mulher ficava, eu não quero ficar aqui, eu quero ir pra outra vida, eu quero ver o que acontece com outra vida. You're a shoe! You're a shoe! You're a shoe! You're a shoe! And then today I just stopped and I said, what if I don't want to be a shoe? What if I want to be a purse? You know, or a hat. Eu digo, mulher, pelo amor de Deus, entendeu? Aí ela tava me dando assim, irca dela. Como é que a pessoa não se aquieta, minha gente, né? Aí eu já tava ficando agoniada, não tava gostando muito dessa parte da leitura. Só repetindo a mesma coisa o tempo todo. Quando eu terminei de ler, eu decidi que eu ia pintar a capa desse livro. Eu já tava com vontade de pintar a capa de alguns livros que eu li, que eu gosto, enfim. E aí eu tive uma ideia muito legal pra esse livro, sabe? Que eu realmente gostei de verdade do que o livro tava propondo pra mim. Mas esses aspectos ruins, né, acabaram. E aí, por conta disso, tive essa ideia de fazer a capa do livro com a mulher numa biblioteca, ela como se estivesse entrando dentro de um livro, porque são os livros que trazem essas outras possibilidades de escolhas e de como seria a vida dela. Então, é como se ela realmente entrasse, vivesse ali o livro que ela tá lendo, porque é a vida dela, né? São possibilidades de escolhas dos livros. Então eu criei a capa pensando nisso e pensando também em alguns detalhes do próprio livro. Por exemplo, lá falava que os livros eram todos verdes, tinha um relógio que eu não me lembro agora ao certo se era um relógio digital ou se era um relógio de ponteiro. Eu fiz de ponteiro que eu achei mais bonito, mas eu não lembro se no livro falava qual era o tipo de relógio, sabe? Então eu fiz alguns detalhes que remetessem ali à história e tal, e de uma forma que eu acho que, pela minha interpretação do livro, cabia mais uma ilustração como essa do que a capa original.
Eu não acho a capa original feia. Muita gente fala que ela é muito feia, meu Deus, o que. Eu não acho feia, eu acho bem bonitinha assim. Mas eu acho que é muito simples, talvez. Acho a história bem profunda pra... Não transmite, assim, muito sentimento, aquela capa, sabe? Parar pra pensar um pouco mais nessa questão do sentimento, no sentimento que a arte quer transmitir, na composição de pessoas. E eu não senti, né? O mesmo sentimento que eu senti lendo o livro, eu não senti vendo a capa. E por isso que eu decidi fazer essa ilustração de como ficaria a capa ao meu ver. Segui basicamente as mesmas cores e fontes que foram usadas na original, mas eu dei alguns toques a mais, sabe? Tipo um elemento a mais que seria a protagonista, outro elemento que seria o relógio pra destacar a hora, né? Meia-noite. Gostei. Tiveram pontos que me incomodaram muito e por isso que não é um livro assim que eu recomendo pra todo mundo, que eu digo, leia, leia, leia. Não vai ser esse tipo de livro, mas é um livro bom. Eu acho que eu consegui ter uma inspiração muito legal pra fazer uma arte lendo esse livro. E isso já é bem legal pra mim. E é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, por favor, me avisem aqui nos comentários que eu trago mais conteúdos como esse. E até o próximo.